protagonistas superestimados. Vamos começar pelo Sun Jun. Antes de falar sobre esse protagonista, eu quero dizer que eu conheço apenas o manhwa, então esses feitos que ele tem de light novel eu desconheço, então não vai ser considerado esses tipos de feitos, apenas aquilo realmente que está dentro do manhwa. E quando se trata de manhwa, cara, antes de eu realmente conhecer o Sun Jun, a impressão que eu tinha sobre ele é que ele era um personagem invencível e extremamente poderoso. As coisas que eu ouvia falar sobre ele na internet me fazia entender, me fazia parecer que ele era um tipo de deus. Porém, quando você realmente vai ler o manhwa para entender e conhecer os seus poderes, você percebe que ele não é tão poderoso assim. Vamos começar falando primeiramente que ele se transformou na própria morte. E de fato, é verdade, ele realmente se transformou em um, juntamente com a morte. Ele se transformou na própria morte dentro do seu universo. Porém, quando você realmente pega para ver o que isso upou nos seus poderes, você percebe que não aumentou praticamente em nada os seus poderes. A única coisa que ele realmente ganhou ao ter se transformado na morte foi imortalidade, mas nada além disso. Então esta questão dele ter se transformado na morte não aumentou grandemente os seus poderes. Outra questão, que ele é onipotente, e de fato, o Sun Jun é onipotente dentro de um espaço-tempo que fica dentro dele, e a gente não sabe, a gente não tem conhecimento se ele tem capacidade de levar os seus oponentes dentro desse espaço-tempo para usar a sua onipotência. Inclusive ele lutou ali contra o Rei Dragão e ele conseguiu sim derrotar o Rei Dragão, porém ele não usou a sua onipotência. Então a gente não sabe se ele consegue usar a sua onipotência contra os seus oponentes, já que dentro do manhwa ele nunca usou o seu poder da onipotência. Outro fator são as suas sombras, e cara, 95% das sombras do Sun Jun são sombras fracas. Até mesmo o Monarca do Gelo ele ressalta isso. Tem ali umas 3, 4 sombras que realmente são fortes, mas de modo geral as sombras do Sun Jun são fracas. Também não são imortais. A gente viu que por 2 vezes as sombras do Sun Jun foram realmente mortas, mesmo o Sun Jun tendo mana para regenerar elas. Em termos de poder destrutivo, a gente nunca viu o Sun Jun tendo capacidade para destruir um planeta, seja com algum tipo de ataque de mana ou usando força bruta. Inclusive, quando se trata de força bruta, o melhor feito de força bruta do Sun Jun foi parando um ataque que iria destruir uma cidade inteira. Em termos de velocidade, o Sun Jun também nunca mostrou uma velocidade muito grande, uma velocidade muito absurda. Então sim, cara, quando se trata realmente de feitos, o Sun Jun é um protagonista extremamente superestimado. Agora falando sobre o Ichigo também é um protagonista extremamente superestimado. Quando você realmente vai ler o mangá e assistir um anime para ver os feitos de velocidade, de resistência, de poder destrutivo do Ichigo, você percebe que o Ichigo não é tão poderoso como as pessoas acreditam. Quando se trata de velocidade, para vocês terem uma ideia, na batalha dele contra Odin, ele estava tomando pressão de um ataque que tinha no máximo 500 vezes a velocidade do som. E para quem vai argumentar ali que ele estava nerfado, você está errado. Aquele Ichigo estava sim no seu 100%. Já que quando ele lutou contra o Kyoha, ele foi curado tanto pela Orihime como pela Unohana. O Ichigo, quando ele batalhou contra Odin, ele estava sim no seu 100%. E ainda assim ele estava tomando pressão de um ataque que tinha no máximo 500 vezes a velocidade do som. Isso dentro do universo de Naruto, por exemplo, é algo que até mesmo crianças conseguem fazer. Para você ter uma ideia, o Naruto e o Sasuke crianças já tinham capacidade de passar a velocidade da luz, enquanto o Ichigo estava tomando pressão de um ataque que tinha no máximo 500 vezes a velocidade do som, algo que até mesmo crianças dentro da história canônica de Naruto já conseguem ultrapassar com facilidade. Mesmo o Ichigo com seu auge de poder, ele não mostrou grandes feitos de velocidade, cara. O grande problema do Ichigo é que os fãs do Ichigo, os fãs de Bleach, sempre tentam upar o Ichigo em cima de outros personagens. Personagens esses que também não têm grandes feitos de velocidade, entre outros atributos. Por exemplo, muita gente diz que o Ichigo é muito rápido porque ele é mais rápido do que os membros da Divisão Zero. Porém, os mesmos membros da Divisão Zero não têm feito de praticamente nada, principalmente sobre velocidade. Muita gente quer dizer que o Ichigo é muito forte porque ele conseguiu ferir o Rei Quincy. Porém, o próprio Rei Quincy não tem grandes feitos de resistência. Se eu te perguntar, por exemplo, um feito de resistência que prove, que mostre que ele conseguiria, por exemplo, resistir àquele ataque que partiu a lua ao meio, que o Naruto, não estando no seu auge, resistiu, a gente não tem feito nenhum de nenhum personagem de Bleach que conseguia resistir àquele ataque, por exemplo. Então o Ichigo é sim um protagonista extremamente superestimado. Quando se trata realmente de feitos concretos, ele praticamente não tem feito nenhum. Outra questão é a sua força bruta. Muita gente diz que o Ichigo é extremamente forte, e realmente ele é, porém não é tão forte como as pessoas dizem. Por exemplo, a questão que ele conseguiu destruir o Hadou do Aizen, mas o Hadou do Aizen canonicamente nunca distorceu o espaço-tempo. Não apenas isso, se a gente realmente for olhar o Hadou do Aizen,
é basicamente uma parede, é basicamente ali uma barragem fina, cara. Não é necessário uma força bruta muito grande para se quebrar aquele Hadouken, que é basicamente uma parede fina que nunca distorceu o espaço-tempo. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o It, quando batalhou contra o Aizen, um pequeno relevo de pedras que não chegava nem mesmo a ser uma montanha, que foi ali quebrado na batalha do Ichigo versus Aizen, impressionou, por exemplo, o Aizen, algo que até mesmo a Sakura ou a Tsunade tem força bruta, por exemplo, para fazer. Então, um pequeno relevo de pedras sendo quebrado na batalha do Ichigo versus Aizen já era feito de força bruta suficiente para impressionar o Aizen, o que até mesmo ninjas medianos e até mesmo fracos dentro do universo de Naruto e Boruto conseguem fazer. Para vocês terem uma ideia, cara, o Onoki velho segurou o peso inteiro de uma ilha, cara, usando puramente força bruta. Embora ele tenha diminuído o peso da ilha, ele não anulou o peso da ilha, então aquela ilha ainda tinha milhares de toneladas. Outro fator que ele anulou o peso da ilha em si, os animais, os seres vivos que existia dentro daquela ilha, como aqueles animais gigantes que pesavam ali toneladas e toneladas de peso, não teve o seu peso diminuído. Então aquela ilha com o Onoki velho e com dor nas costas teve capacidade de segurar usando puramente força bruta. É um feito, por exemplo, que não existe dentro do universo de Bleach. Então se a gente for pegar, por exemplo, o Ichigo e comparar ele com o Naruto e realmente comparar os feitos de força, velocidade, de poder digestivo, de resistência, os pontos sempre iriam para o Naruto em termos realmente de feitos concretos, cara. Então sim, o Ichigo é um protagonista extremamente superestimado. Não é à toa que os melhores feitos, que os melhores argumentos dos fãs de Bleach sempre é que ele consegue derrotar tal personagem, porque ele consegue sustentar os 3 mundos com pressão espiritual, ou simplesmente porque ele vai ser mais rápido ou mais forte do que tal personagem, porque ele é mais rápido que os membros da Divisão Zero, porque ele conseguiu ferir o Rei Quincy. São argumentos justamente de pessoas que estão tentando defender um protagonista que basicamente não tem feito de nada. É por isso que quando eu defendo o Naruto, eu realmente pego feitos concretos de coisas que realmente aconteceu, como um personagem levantando toneladas de peso, algo que basicamente não existe dentro do universo de Bleach, personagens que realmente se esquivaram de ataques de uma velocidade que realmente foi mencionada dentro da história, dentro do mangá canônico de Naruto, como por exemplo o Haku, que de fato tem velocidade da luz. Então, quando se trata realmente de feitos, o Ichigo é sim um protagonista extremamente superestimado. E eu ainda digo mais, o Naruto venceria sim o Ichigo via Speed Blitz, cara. O Ichigo não tem velocidade, não tem feitos de velocidade para reagir à velocidade do Naruto. Então sim, o Ichigo é um protagonista extremamente superestimado.